Olha, quem nunca sonhou em ter uma jabuticabeira em casa, né? Aquele pé carregadinho de fruta doce, colhida na hora. Mas a realidade, muitas vezes, é outra. Uma baita frustração de esperar, esperar e nada acontecer. A boa notícia é que existe sim um caminho para transformar essa expectativa em colheita de verdade. E a gente vai descobrir como agora. E aí? Essa pergunta bateu fundo? Se sim, saiba que essa é uma das dúvidas mais comuns de quem cultiva essa maravilha brasileira. Os anos passam e a planta só parece produzir mais e mais folhas. Mas por que será que isso acontece? É exatamente isso que a gente vai decifrar hoje. Pois é, e as reclamações são quase sempre as mesmas. Aquela espera de anos sem ver uma frutinha sequer. A esperança que vem com as flores, mas que, puxa, acabam caindo todas. Ou então os sinais de que algo não vai bem. As pontas das folhas queimadas e aqueles poucos frutos que até nascem, mas racham antes mesmo de amadurecer. É um cenário bem frustrante e muito, muito conhecido. Para a gente resolver isso de vez, preparamos aqui um passo a passo. Primeiro, vamos entender o dilema do tempo. Depois, vamos levantar os pilares essenciais para qualquer jabuticabeira produzir. Aí, a gente mergulha na poda estratégica, no segredo da adubação correta e, por fim, em como apagar os incêndios, solucionando os problemas mais comuns. Vamos nessa? A primeira coisa para a gente entender é que o tempo é um fator-chave, mas ele pode variar, e muito. Ter paciência é fundamental, claro, mas ter o conhecimento certo pode acelerar bastante o processo de ter frutos em casa. É que a genética da planta é quem manda nesse cronômetro. A jabuticabeira híbrida, super comum em vasos, é a mais apressadinha, produzindo entre 3 e 5 anos. A enxertada também é uma boa opção para acelerar, com frutos a partir de 4 anos. Agora, a clássica sabará, se for plantada da semente, olha, é um verdadeiro teste de paciência. Pode levar até 15 anos. Então, saber qual é o tipo da planta é o primeiro passo para ajustar as expectativas. Beleza. Com a questão do tempo entendida, vamos para os fundamentos. Se a jabuticabeira já passou da idade de produzir e continua sem dar frutos, o problema provavelmente está aqui, nos pilares essenciais. É tipo um checklist básico que a planta precisa para sequer começar a pensar em frutificar. E os 4 pilares são esses: sol, água, solo e polinização. Primeiro, sol pleno, não tem conversa. Jabuticabeira em lugar com muita sombra simplesmente não tem energia para produzir. Segundo, água constante. Ela ama a umidade, mas odeia ficar com o pé encharcado. Terceiro, um solo rico, fértil. A planta precisa de comida para produzir. E por último, a polinização. Sem abelhas para visitar as flores, não tem fruto. Simples assim. A água é onde muita gente erra. E os sinais são claros, olha só. Do lado esquerdo, folhas caindo, sem nenhum brotinho novo, está faltando água. A solução é aumentar a rega. Agora, do lado direito, as pontas das folhas estão escuras, queimadas. Isso é excesso de água. Aí tem que parar de regar e dar uma olhada na drenagem do vaso para ver se a água está saindo. Chegamos na poda. E olha, muita gente tem um medo danado da tesoura, né? Mas para jabuticabeira, podar não é só sair cortando galho. É uma intervenção estratégica. É como se a gente dissesse para a planta: ei, foca sua energia aqui, nos frutos, e não só em crescer folha. E aqui está o pulo do gato. Diferente de um monte de outras árvores, as jabuticabas brotam direto no tronco e naqueles galhos mais grossos e antigos. Se o interior da árvore for aquela bagunça de galho fino e folha, o sol simplesmente não chega onde as flores precisam nascer. Então a lógica da poda é essa: limpar o caminho para a luz. A diferença é da água para o vinho. Antes da poda, a planta é um arbusto denso, com o interior todo sombrio, gastando a energia toda em galhos que nunca vão dar fruto. Depois da poda de limpeza, ela vira uma arvorezinha, com o tronco pegando sol, a energia toda focada na frutificação e com mais circulação de ar, o que de quebra ainda previne pragas. E o processo é mais simples do que parece. Primeiro é identificar aqueles galhos fininhos, os ladrões, que estão crescendo para dentro, bagunçando o centro da copa. Segundo é cortar eles bem rente ao tronco, sem deixar toquinho. E terceiro, um passo muito importante: dar uns passos para trás, olhar a planta de longe e ver se a luz agora está conseguindo entrar bem lá no meio dela. Bom, com a estrutura da planta resolvida pela poda, é hora de cuidar da alimentação. A adubação é a dieta que vai dar o combustível para uma colheita farta, ainda mais para plantas em vasos, onde os recursos são bem limitados. E aqui vai uma dica que
Nossa, vale ouro, principalmente para quem tem a planta no vaso. Menos é mais. Muita gente exagera no adubo achando que vai acelerar as coisas, mas o excesso de nutrientes queima as raízes, faz as flores caírem e, no fim, impede a produção de frutos. O equilíbrio é tudo. A estratégia muda se a planta está no vaso ou direto na terra, tá? No vaso, a adubação tem que ser mais frequente, a cada 40 ou 60 dias, e o maior cuidado é não exagerar na dose. Já no solo, a frequência é menor e o segredo é aplicar o adubo na área da sombra da copa, sabe? Longe do tronco. Para vasos, adubos completos são ótimos. No solo, o foco é em fósforo e potássio, que são os nutrientes que estimulam as flores e os frutos. Para quem curte uma pegada mais orgânica, se liga nessa receita aqui que é fantástica. É uma mistura que oferece de tudo um pouco. Cálcio da casca de ovo, que libera devagarinho, e do leite, que age na hora. A babosa melhora a vida no solo e ajuda a segurar a umidade. A canela tem fósforo, potássio e ainda age como fungicida. E a farinha de osso entra com mais fósforo e nitrogênio. É só bater tudo no liquidificador com água e aplicar na planta. Bom, agora que a base está feita, tempo, pilares, poda e adubação, vamos para um guia rápido de primeiros socorros para aqueles problemas que podem aparecer no meio do caminho. Essa aqui é clássica, né? Uma frustração que, nossa, os frutos finalmente aparecem, mas antes de ficarem bons, eles racham. O que está acontecendo aqui? A causa mais provável disso é o que a gente chama de estresse hídrico. A planta passa sede por um tempo e de repente recebe muita água, seja de uma chuva forte ou de uma rega exagerada. A casca não aguenta essa expansão repentina e racha. A solução então é a consistência. Manter uma irrigação constante sem altos e baixos resolve isso. Outro problema bem comum é quando começa a aparecer umas manchas com um pozinho amarelado tanto nas folhas quanto nos frutos. Que é isso? Isso aí tem nome: ferrugem. É um fungo que adora um ambiente úmido e com pouca circulação de ar. A solução tem duas partes: a preventiva, que é justamente aquela poda de limpeza que a gente já falou, para deixar o ar circular, e a de tratamento, que pode ser feita com a aplicação da tradicional calda bordaleza. Então, para a gente fechar com chave de ouro, aqui vai o checklist do sucesso. Primeiro, conhecer a idade e o tipo da planta para ter expectativa certa. Depois, garantir os pilares: sol, água constante e um solo fértil. Fazer a poda de limpeza para a luz entrar e, por último, manter uma rotina de adubação equilibrada. É a combinação disso tudo que vai trazer os frutos. Com esse conhecimento todo em mãos, a pergunta deixa de ser por que minha jabuticabeira não produz e passa a ser outra, bem mais gostosa. A questão agora é, quando a colheita vier, qual vai ser a primeira receita? Uma geleia? Um licor? Um suco? Ou simplesmente aquele prazer de comer a fruta direto do pé? A jornada do cultivo tem como recompensa um sabor que, olha, vale toda a dedicação.